Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha só, como vocês viram aí no título do vídeo, o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente não vai estar fazendo facas, tá? O vídeo de hoje a gente vai começar uma nova série. Eu vou tentar aqui inserir uma nova série nesse canal, tratando-se de dicas, como vocês viram aí, dicas para vocês manter suas peças de aço carbono, também de inox, tá? A gente vai falar de materiais, vai falar de tamanho de lâminas, de funcionalidade delas, tá ok? E a gente está estreando essa nova série aqui, vai tirar dúvidas na medida do possível, né? Como vocês sabem, eu sou cuteleiro, nunca disse que sou cuteleiro profissional, não sou tão técnico, né? A gente vai falar de maneira com experiência, né? Com a experiência que a gente tem fazendo e usando as facas. Eu não tenho propriedade para falar de maneira técnica, até porque eu não cheguei nem a terminar o ensino fundamental. Então a gente vai falar de maneira que vocês consigam entender e vai passar as nossas experiências para vocês. E esse primeiro vídeo vai se tratar de manchas nas facas de aço carbono e também de fio da faca. O que me deu essa ideia foi um cliente meu que entrou em contato comigo, mandou um vídeo, ele já adquiriu algumas peças minhas, é um cliente excelente, ele já adquiriu algumas peças, né, das que eu faço aqui, e ele me mandou um vídeo me perguntando a respeito do fio e das manchas. Eu já falei com ele, já respondi, e ele me autorizou, né, a passar o vídeo aqui na íntegra o vídeo que ele mandou para mim, né? Então eu vou estar passando esse vídeo para vocês com a autorização dele, e foi daí que eu tirei a ideia de começar essa nova série. Vou deixar o vídeo dele aqui para vocês verem. Meu querido irmão, eu quero saber como é que eu faço para tirar essa mancha. E eu quero saber por que ela perdeu o fio. Já não está assim cortando tão bem como antes. O que é que eu tenho que fazer? Tá vendo? Para melhorar o fio dela. O que é que eu tenho que fazer? Como eu devo fazer? Valeu? Bom, então como vocês viram aí no vídeo, né, com a autorização dele, é claro que eu coloquei o vídeo aqui, como vocês viram aí, ele fala a respeito da mancha, das manchas que apareceram na peça e também do fio. Na realidade, a peça dele não está com fio nem tão ruim assim, né, que ainda o primeiro corte foi bem, até que foi preciso. Mas essa peça, ele adquiriu ela entre 6 e 8 meses por aí. Provavelmente ele ainda não fez afiação nenhuma nessa peça. Então, a gente vai falar aqui a respeito das manchas, da oxidação, do ferrugem e do fio. Começando com a questão das manchas, pessoal, a faca, o material, o aço carbono, a peça de aço carbono, ele, devido ao carbono, a quantidade de carbono que tem nele, ela tende a escurecer. Essa daqui é uma peça que ainda não foi usada, inclusive ela tá aí no último vídeo, né? O último vídeo foi eu fazendo essa peça aqui, vocês podem ver, conferir lá. Então a peça de aço carbono, ela tem algumas peculiaridades diferentes da de inox. Olha só esse polimento, tá? A peça de aço carbono, ela inevitavelmente ela vai escurecer. Com o tempo ela vai escurecer sim. Não tem como mudar isso. Você, a não ser que você esteja sempre lixando e polindo a sua peça. E você não vai ter tempo para estar fazendo essas coisas. Então, inevitavelmente, ela vai escurecer sim. Só que tem alguns detalhes também, tá? Entre o aço carbono escurecer e enferrujar tem uma certa diferença. Essa daqui, ó, vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma peça que eu uso na minha cozinha. Essa peça aqui ela já tem mais ou menos aí uns 2 anos que eu uso ela na minha cozinha. Essa é uma peça de aço 1070, né, o 1070, que é conhecido como disco de arado. Vocês podem notar que aqui, ó, tem já algumas manchas bem escurecidas já, tá? Essa daqui é uma peça que eu uso na minha cozinha diariamente e sempre lavo ela e seco bem direitinho
para poder guardar. Eu não passo óleo nela, eu não passo nenhum tipo de óleo nela, eu apenas lavo ela e seco bem sequinha para poder estar guardando a peça lá, né, no local dela. Essa daqui já é uma peça que eu uso no churrasco. Essa daqui é uma peça que eu uso no churrasco. Notem que ela está bem diferente dessa já. Ela tem bem mais oxidação, ela está bem mais escura do que essa, porque essa daqui eu corto carne com sal com ela, certo? Então o sal, ele oxida o ácido carbono muito facilmente. Se você usar uma peça dessa aqui, ó, ela está bem polida, essa peça ainda não foi usada, ela está bem polida, mas se você usar uma peça dessa e não limpar ela e secar antes de guardar ela, ela vai oxidar sem dúvida nenhuma. Em poucos dias ela está totalmente oxidada. Então, agora vejam a diferença de uma peça. Essa daqui sim tá com ferrugem mesmo, tá? Essa daqui é uma peça que eu uso lá na oficina. Outro exemplo aqui para vocês, ó, isso aqui é ferrugem mesmo, tá? Isso aqui é ferrugem. Por quê? Essas duas aqui, essas duas peças, elas ficam expostas lá na oficina, né? E quando chove, molha, eu uso e não limpo. Então essa é a aparência de uma peça de aço carbono que não é limpa, não é lavada e não é secada antes de guardar. Então eu só uso elas, deixo lá, e agora mesmo a gente está no período de chuva. Choveu, molhou, não limpou, ela vai ficar com essa aparência, vai enferrujar sim, tá? Não é só oxidação, não é só escurecer, é ferrugem sim, ela vai enferrujar. Se você deixar ela suja, ela molhada, ela vai enferrujar. Vê essa como tá, essa pequenininha. Diferentemente dessa aqui, essa daqui ela não tem ferrugem, ela tem alguns pontos escuros nela, na lâmina, mas isso não é ferrugem. Isso é uma ação natural do aço carbono, tá? Isso é uma ação natural. Você inevitavelmente não tem o que fazer. O aço carbono, ele vai escurecer sim. Dependendo do polimento, pode demorar mais e pode não demorar tanto. Mas mesmo assim, ó, se você vê uma peça dessa, olha essa peça, que polimento. Essa daqui é uma das peças que eu adquiri para comercializar aqui, junto com as minhas também. Olha que polimento lindo. Essa daqui é uma peça que a gente chama acetinado, né? É um lixamento aí até a lixa 600. Essa daqui, com certeza, até a lixa 2000 e um polimento bem forte. Ela fica completamente espelhada aqui onde poliu. Mas se você usar uma peça dessa aqui, se você cortar uma carne salgada, se você cortar uma laranja, se você cortar um limão e simplesmente pegar ela, colocar na bainha, no dia seguinte ela tá toda oxidada. Certeza disso, tá? Tem essa certeza. Então usou, limpa. Se você não tiver como lavar com água e sabão no momento, mas pelo menos passa um pano, alguma coisa para tirar esse ácido, o sal, para poder você guardar ela, tá bom? Aí você sim pode guardar na bainha. Lembrando que se você tem uma bainha de couro e o couro foi curtido com sal, é complicado. Se você deixar a sua peça de aço carbono dentro dessa bainha, ela vai oxidar também. Por quê? Por conta do sal do couro. Tem alguns couros como esse aqui, que são dessalinizados, que ele chama. O tratamento deles não é feito com sal, né, ou com tanto sal. E esse sim você pode guardar a sua peça embainhada, tá? Mas se não for couro dessalinizado, eu não trouxe nenhuma para cá para mostrar para vocês. Mas se o couro for um couro curtido com sal, se você guardar a sua peça na bainha, no dia seguinte, talvez com 2 dias no máximo, ela já tem pontos de oxidação, tá?
Lembrando que a peça de aço carbono também, todo mundo que pega numa faca, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer isso, né, ó, para ver se o fio tá bom, e pega aqui, ó, para sentir. Isso é natural, é o tato. A gente também vê com as mãos, né? Sempre pega. Se você pegou aqui nessa peça com a mão suada, o sal do suor da gente, se você pegou na peça e guardou ela lá sem limpar, no dia seguinte você vai ver a digital aqui oxidada. Vai ter uma digital ou várias digitais na lâmina já com pontos de oxidação. Então, pegou, usou. Um exemplo bom disso é, se vocês assistiram já algum vídeo de espadas, principalmente as espadas japonesas, vejam que quando eles desembainham ela, tira da bainha, ele coloca um pano na mão para dar uma olhada na espada, ou luva, né? Mas ele não toca diretamente com a mão, os dedão no aço. Por quê? Tocou, não limpou, vai oxidar, tá? Para fazer a limpeza de uma peça dessa, é bem simples. Você pode estar pegando, ó, lembrando que esse tipo de bucha aqui, ó, se você passar no fio, já vai ter diferença. Você passou essa buchinha aqui, ó, com esse lado em verde aqui no fio, você já vai perder fio, tá? Então não use esse lado verde da bucha aqui no fio. Mas aqui você pode usar, ó. Pode usar à vontade. Pega uma buchinha limpa. Se a faca tiver com muita oxidação, né? Você pode pegar uma buchinha dessa, uma bucha nova com sabão, e pode esfregar que ela vai ficar praticamente assim como essa. Vai ficar quase polida. E se tiver muito como essa, aí não tem jeito. Aí você vai ter que passar uma lixa, né? Uma lixa aí 400 e depois umas 600 e depois fazer um polimento. Mas se ela não tiver tão ferrujada assim, você com uma bucha dessa aqui, ó, com esse lado em verde, uma buchinha nova, você consegue tirar totalmente a oxidação. Então, lembrando que usou, lavou, limpou e secou, e sempre guarda fora da bainha. A não ser que eu faça algumas bainhas de madeira também. Se a bainha for de madeira, dificilmente uma peça dessa vai bainha de madeira, que isso aqui é uma pecinha para caça, para você andar no mato, né? Geralmente as bainhas de madeira eu faço para alguma peça de cozinha, né? Mas nem todas também. Numa bainha de madeira a peça pode ficar guardada, que ela não vai oxidar, porque a madeira não vai deixar passar umidade para dentro da bainha, para pegar no aço, né? Então, ao adquirir uma peça, você procura uma peça artesanal, você procura saber com o cuteleiro que fez a peça se a bainha é de couro dessalinizado ou se é couro com sal, tá? Porque se for, você, quando usar, limpou, isso é bainha de transporte. Você vai sair com a peça no mato, uma faca campeira, você vai levar ela na bainha, chegou em casa, limpa ela e guarda fora da bainha. Deixa a bainha de um lado e a faca de outro. Não guarda dentro da bainha, a não ser que seja bainha de couro dessalinizado, né? Sem sal, né? Não sei nem se é essa palavra mesmo que chama, dessalinizado, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Como eu disse a vocês, eu não sou tão técnico, né? Para quem é colecionador, geralmente o colecionador, ele entende bem, né, das peças, e ele sabe guardar, armazenar as peças. Mas para quem está começando e ainda não tem essas habilidades, uma peça de aço carbono, se você é colecionador e você não vai estar usando essa peça frequentemente, uma peça que se usa diariamente ou 2, 3 vezes por semana, tá tranquilo. Ela vai se manter assim, ela vai escurecer, não tem o que fazer, isso aí é o aço se estabilizando, mas não vai criar ferrugem, não vai criar oxidação. Agora, se você usa uma vez talvez no mês, ou talvez nem use, é só uma peça de colecionador para você deixar em casa, o ideal é você não colocar ela exposta assim, principalmente em parede. Se você coloca uma peça dessa aqui numa parede, a frieza dessa parede, a umidade dessa parede, ela vai passar para o aço e vai oxidar a sua peça, tá? Então, o ideal é você colocar ela em alguma coisa de madeira, né? Algum tipo de mural de madeira, e deixar ela exposta fora da bainha nessa madeira. É claro que com o passar do tempo aí você vai pegar a sua peça e vai limpar ela, vai lavar ela com uma buchinha
E você pode estar comprando na farmácia o óleo mineral e passar nela para criar uma película e proteger. O óleo mineral ele não tem cheiro e nem tem sabor. Então, se você passar óleo mineral nela, depois você pode sim usar ela em algum tipo de alimento. E essas dicas aqui também servem para peças de inox. Não é porque a peça é inoxidável, é de inox, que ela também não vai criar oxidação. Se você pega uma peça de inox e deixar ela lá dentro da pia, né, jogada lá com água, e ela passar um dia, talvez 24 horas ou mais, você pode dar uma olhada nela que ela vai ter mancha sim, tá? Não importa se o aço é alemão, se o aço é francês ou brasileiro, ela vai criar mancha também, as peças de inox. Se você usar ela, cortou alguma coisa salgada, sim, importante também, viu? Tem gente que, para proteger a lâmina, ao invés de passar algum tipo de óleo mineral ou singe, seja lá o que for, passa manteiga. Aí é terrível, porque a manteiga tem sal. Então, se você passar manteiga, no dia seguinte ela está toda oxidada. Então, procura o óleo mineral, que é bem baratinho, 5, 6 reais um potinho, e rende uma barbaridade, tá? Pois bem, agora que a gente falou a respeito de oxidação, de ferrugem, a gente agora vai passar para a segunda parte lá do vídeo que o cliente me mandou, que foi a respeito do fio. Como eu disse a vocês, ele adquiriu essa peça entre 6 e 8 meses atrás. Até o momento, eu não tenho conhecimento de nenhum tipo de aço que você consiga, né? Não tenho nenhum conhecimento de algum tipo de aço que você faça uma peça e ela mantém o fio bem bacana, bem afiada pela eternidade. Eu não conheço. Você fabrica uma peça dessa aí, tem muitos vídeos de o cara cortar um prego, depois cortar não sei o que, depois cortar madeira e cortar papel. Inclusive, num dos meus vídeos, ou talvez dois, eu corto papel e depois corto, aliás, eu corto madeira e depois corto prego. Isso não significa que a peça não vai precisar ser afiada, tá? O que é que uma peça precisa para ser bem afiada? Uma peça, para ela ser bem afiada, ela precisa ter o mínimo de resistência possível para atravessar a outra superfície que ela vai cortar. Então, para ter esse mínimo de resistência, ela tem que ter um fio tão fino. Ó. Se você quiser fazer um teste aí na sua casa, você pega o fio de uma faca que está bem afiada. Uma faca que está bem afiada. Você coloca ela em direção à luz e olha assim, ó. Aonde brilhar, se brilhar, tiver algum brilho no fio, essa parte não está tão afiada, tá? É tão fino o fio de uma faca bem afiada que você não vê na luz. Ele chega a zero. É isso aqui, ó. Você vai afiando, afiando, afiando até chegar a zero, sumir, né? Fica microscópico o negócio. Então, eu não conheço nenhum material até o momento que consiga manter o fio pela eternidade. Mas o que acontece também com essas peças muito afiadas é que o fio fica tão fino que, dependendo da superfície que você passar ele vai entortar o fio, né? A gente chama de tortou o fio ou abaulou o fio. Como, por exemplo, você vê um teste, cortar um prego, cortar madeira, depois cortar papel. E a faca ainda corta o papel bem bacana. Se você esfregar o fio dela num prato, faça o teste depois, ver se ela corta papel. Não vai cortar, independente do material. Se você esfregar ela num prato ou num vidro, ela não vai cortar mais o papel como cortaria, tá? Independente do aço. Essa é a experiência que eu tenho passando para vocês. Aí, com relação ao fio torto, o que é que acontece? Vocês lembram, hoje em dia está bem mais raro, mas antigamente vocês viam os barbeiros, né? Pegando a sua navalha aí, passando em uma tira de couro. O pessoal dizia, ó, o barbeiro afiando a navalha ali, ó. Na verdade, aquilo que o barbeiro estava fazendo era alinhando o fio da sua navalha. Porque, conforme o uso, o fio entortava, deixava de cortar tão bem. Então ele precisava alinhar, como muitos cuteleiros, né, fazem. A gente, quando termina de afiar uma peça dessa, a gente sempre vai numa tira de couro ou em um couro colado em um cepo, né, alguma madeira, para finalizar o fio
da faca, alinhar ele. Isso a gente chama de alinhar o fio. Além de alinhar em couro, você também tem... Vocês vejam que os açougueiros, a importância de uma faca bem afiada. O açougueiro, ele corta 1 quilo de carne e depois vem e passa a faca na chaira para estar sempre alinhando o fio. Não é nem para afiar, é para alinhar. E você pode fazer isso uma chaira lisa, né, de boa qualidade. Inclusive aqui no canal tem um vídeo de como fazer uma chaira de ótima qualidade. Essa daqui é uma chaira lisa feita com haste de amortecedor. Material top, vai lá e confere lá. Acho que tem até 2 vídeos só falando de chaira, né, fazendo chaira. Se você tem uma chairazinha assim, se você notou que sua faca não está cortando tão bem, o primeiro passo é você tentar alinhar o fio. Se você tem uma chaira dessa, se você for passar a peça de cima para baixo, se a chaira não for tão boa, ela vai com certeza... Ó, já agarrou aqui, ó. Agarrou. Quando agarra, ela vai danificar o fio. Então, se a sua chaira não tem tanta qualidade, o ideal é você alinhar o fio assim, ó. Passando para cima, tá? Ele vai dar uma alinhada, provavelmente vai melhorar um pouco. Se você tem uma chaira de boa qualidade, que seja artesanal ou não, mas que seja de boa qualidade, você pode estar... Você notou que sua peça não está cortando tão bem, primeiro passo, alinhar o fio. Você vai fazer isso, ó, de leve, não precisa fazer força. Isso aqui não é para afiar, isso é para alinhar o fio, né? Isso aqui não afia, isso é uma chaira lisa, mas alinha o fio. Você vai, ó, sempre assim, de leve, e você vai conseguir alinhar o fio da sua faca. Depois de ter feito isso, se você notar que ela não está cortando tão bem como deveria, aí não tem jeito, aí ela vai precisar de afiação. Vai ter que ser afiada, e a afiação vai depender do uso. Se você vai usar ela no churrasco, carne assada, ou se você vai usar ela na cozinha, cortar carne crua e legumes, vai ser outro tipo de afiação, tá? Com outras pedras. Primeiro você vai passar ela sempre... Se você não for afiar em casa, você procura algum profissional que afia. E se você for afiar em casa, começa pelo lado grosso da pedra. O ideal é que a última pedra seja bem fina, ou você colhe uma lixa, aí uma lixa 600 já está bem bacana, uma lixa 600 em uma madeira, né, que seja bem alinhada, e você finaliza na lixa 600, mas sempre começando pelo grão mais grosso e indo para o grão mais fino para finalizar. E depois que passar na pedra, na lixa, seja em que for, sempre alinhar, ou numa tira de couro, ou numa chaira, de preferência chaira lisa, tá? Assim você vai manter o fio da sua faca sempre bem afiado como navalha. Então, por enquanto, pessoal, é isso. Eu não vou estender tanto, eu acho que o vídeo já ficou até comprido demais, né? Mas a gente está começando esse novo projeto aqui, falar de dicas. Se vocês gostaram do vídeo, deixa aí nos comentários, e a gente vai trabalhar em outros semana que vem. A gente também vai falar de material, as diferenças entre aço carbono e aço inox, as diferenças de tamanho, de funcionalidade de facas, para que uma faquinha dessa serve, para que uma maior serve, qual o uso, dependendo do que você vai fazer, se você vai andar na mata, se você vai cozinhar, se você vai fazer churrasco, a gente vai dar dicas desse tipo de peça e de que material seria melhor para fazer uma faca desse tamanho e para fazer uma faca desse tamanho, tá? Então, se você gostou do vídeo, comenta aí embaixo, pode deixar alguma sugestão também, a gente vai ler todos os comentários, e eu sempre estou respondendo na medida do possível todos os comentários. Agradeço demais a vocês aí que estão me acompanhando e que sempre comentam nos meus vídeos. Isso é muito motivante para a gente continuar tentando melhorar, fazer o possível para melhorar e crescer esse canal, tá? Para você que chegou até aqui, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí e compartilhe esse vídeo para que o YouTube possa entender que o nosso canal tem relevância e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Mais vídeos desses virão. Semana que vem tem vídeo de fabricação de peças. A gente vai bolar um projeto para a semana que vem, fazer uma pecinha, e em seguida, talvez no final de semana, outro vídeo com dicas de
peças, né, de materiais e tamanhos, tá? Desde já agradeço a vocês, fiquem com Deus, no mais é isso aí, valeu e falou!